Eu queria convidar vocês a refletir brevemente na segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 apenas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a vida que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo e o compromisso que nós temos com Ele, primeiramente, né? E Paulo fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quando a gente fala de compromisso, né, é o tema que eu propus para nossa conversa, para nossa devocional, né, para nossa meditação. É importante a gente pensar que é impossível na nossa vida diária, viver uma vida sem compromisso. Ou então, quem sabe, viver uma vida autônoma, né? Uma vida independente, onde eu sou o senhor de mim mesmo e eu não tenho nenhuma ligação com ninguém, não dou nenhuma satisfação a ninguém e não entrego a minha vida a ninguém. Quando você pensa, por exemplo, na sua vida em família, quando você pensa na sua vida com a sua esposa, com seus filhos, você lembra que você tem um compromisso com eles. Você lembra que você deve satisfação a eles, você lembra que você tem uma autoridade sobre eles, se você é o esposo, o marido, e se você é esposa, você é mulher auxiliadora, e também tem um compromisso com o seu cônjuge. Se você vive uma vida no seu trabalho, se você trabalha e precisa tirar o sustento da sua casa, do seu trabalho, você sabe que você tem um compromisso com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, com o produto que você precisa entregar. Logo, é impossível para nós entendermos que viver uma vida à parte de se comprometer uns com os outros não é uma vida que Deus desejou para nós, porque o Senhor desejou que nós tivéssemos compromissos uns com os outros, né? Ligação uns com os outros. É assim também na nossa vida em comunidade. Pensa que você tem um compromisso não somente com o Senhor, mas esse compromisso ele se reflete no compromisso que você tem para com Deus, para com o Senhor, mas também para com os seus líderes, para com o seu pastor, para com os seus irmãos em Cristo, para com os seus departamentos que vocês lideram ou com aqueles que vocês têm responsabilidades, né? E quando a gente vê essa carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, logo no capítulo 1, no versículo 5, Paulo vai falar que Timóteo tinha aprendido do Evangelho, na verdade a sua fé era por causa da fé que ele tinha guardado de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Você vê que até mesmo a fé que o jovem Timóteo usufruía e recebia naquele momento foi por causa do compromisso que a sua avó e que sua mãe, ao transmitir o Evangelho à vida deles, pôde transpassar isso de forma comprometida, né? Isso é muito importante. Essa fé era uma fé sem fingimento. E quando a gente olha um pouquinho o contexto dessa carta, a gente sabe que Paulo estava muito chateado com alguns dos seus amigos, né, que haviam largado ele, deixado a sua companhia, pelo fato dele já estar velho, pelo fato de já não haver mais nenhum tipo de benefícios em seguir alguém como Paulo. Lembra que nesse momento Paulo está preso na sua segunda prisão em Roma, né? E passando por sofrimentos, não tendo mais nenhum tipo de questões que pudesse dar algum prestígio àqueles que o seguiam. Seus companheiros então haviam deixado, haviam rejeitado por causa das implicações da humilhação que era seguir alguém como Paulo, né? Isso é importante para a gente porque a primeira coisa para Paulo que deveria ser analisada na vida de um verdadeiro cristão é que ter um compromisso com Cristo, ter um compromisso com o Senhor, estava diretamente ligado ao quanto nós estamos desejosos de sofrer juntamente com Cristo, sofrer pelo Evangelho, sofrer juntamente com os nossos líderes, assim como aqueles deveriam sofrer juntamente com Paulo. E a vida de compromisso com Cristo, uma vida de habitação no meio do Senhor, seria uma vida justamente que não apenas usufruiríamos
dos benefícios, das bênçãos, mas também dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus. Isso é importante, porque a primeira coisa a ser analisada em uma pessoa que se diz verdadeiramente cristã é se ela estaria disposta a não somente ser salva por Cristo, mas também de carregar a sua cruz e participar do seu sofrimento. Dá uma olhadinha lá no capítulo 1, no versículo 8 da segunda carta de Paulo, quando ele fala assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, no caso ele mesmo, né, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha no versículo 3 do capítulo 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, ele não deveria simplesmente fazer como aqueles amigos que haviam deixado, mas fazer justamente como um bom soldado de Cristo e participar dos seus sofrimentos. Isso é importante para nós porque muita gente acha, né, que viver uma vida diante do Senhor é viver uma vida de facilidades, é viver uma vida de luxuosidade, digamos assim, né, de luxúria, de representatividade diante do povo, de status, né? Mas o convite do Senhor não é para simplesmente termos um status ou termos uma posição diante da nossa igreja, mas o convite do Senhor para nós é um convite, em primeiro lugar, a sofrer com Ele. E isso vai nos identificar verdadeiramente como bons cristãos, como boas cristãs. Isso é importante para nós, em primeiro lugar. C.S. Lewis fala que se você estiver à procura de uma religião que te deixe confortável, definitivamente você não deveria escolher o cristianismo, né? E escolher esse compromisso com Cristo é, em primeiro lugar, abdicar de uma vida confortável, de prazer, de privilégios, de fama, de poder e aceitação, além de abraçar e assumir o dano por causa de Cristo. É justamente ser rejeitado, a exemplo do nosso Senhor Jesus e a exemplo do próprio Paulo. Isso é importante para nós, né? Porque às vezes a gente acha que nossa vida em igreja, nossa vida em comunidade, a nossa vida quando nós assumimos um compromisso de algum certo destaque, devemos achar que por isso somos privilegiados, sim, mas por isso possuímos algum tipo de status diante da membresia. Isso é justamente o contrário. Se você assumir um compromisso diante de Deus e diante dos seus irmãos, esse compromisso ele vai requerer de você, vai requerer de nós que assumimos esse compromisso, em primeiro lugar, a busca de alguma forma pelo próprio sofrimento, que é o sofrimento do nosso Senhor. Isso é interessante porque o capítulo 2, no versículo 14, né, e 15 que nós lemos o 15 apenas, e no 15 Paulo dando alguns conselhos para ele, né, fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A primeira questão que ele coloca aqui é: procura apresentar-te a Deus aprovado. E essa palavra, esse imperativo, né, do procura ou esforça-te, né, faça alguma coisa em prol disso, ou seja, mostra um caráter aqui não passivo, mas ativo, uma responsabilidade que Timóteo deveria ter para viver essa forma íntegra, né, aprovada diante de Deus, era importantíssimo, porque às vezes a gente também tende a achar que viver diante de Deus é como se nós estivéssemos em transe ali, dentro da igreja, dentro da nossa liderança, dentro da nossa posição, onde o Senhor vai fazer tudo e nós apenas ficaremos passivos ali recebendo as suas bênçãos e os seus direcionamentos. Isso é errado pensar assim. Quando Paulo fala para Timóteo, procura, ele está dando uma ordem, ele está dando um imperativo para que Timóteo ele pudesse justamente fazer por onde, evitar os caminhos que pudesse deixá-lo reprovado, mas procurar caminhos que o tornasse aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E nesse contexto, né, que Paulo coloca, se apresentar aprovado diante de Deus é como se Timóteo estivesse ali sendo submetido a algumas provas, a alguns testes, e no final dessa prova, no final desses testes, ele precisaria ser
considerado aprovado. E a pergunta que a gente faz é bem óbvia, né? Que testes são esses, Michael? Quais são os testes que Paulo estaria submetendo Timóteo, né? Timóteo estaria sendo submetido. Isso está bem claro nos versículos que antecedem e os versículos posteriores. Olha o versículo 14, né? Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, né? Se Timóteo, em primeiro lugar, havia firmado um compromisso com Cristo, e a fé dele, assim como da sua avó, da sua mãe, eram sem fingimento, a sua preocupação, em primeiro lugar, deveria ser com o evangelho do Senhor Jesus. A sua preocupação, né, era dar testemunho da sua fé, da fé que ele recebeu da sua avó e da sua mãe, não se envolvendo com questões que não contribuíam ou não contribuiriam com a fé verdadeira, né, que não teriam a ver com a fé. Debates frívolos, né, que em si não levaria a nenhuma maturidade da própria igreja, né? Isso é importante porque a questão aqui que Paulo está colocando não é que ele não deva conversar sobre teologia, por exemplo, ou que ele não deva se preocupar com questões essenciais da fé cristã, mas que ele não deve debater questões anexas, questões que estão na periferia da própria fé, mas se preocupar com a base da fé cristã, que significa que diz respeito ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importantíssimo, porque a questão justamente aqui é se as bases do cristianismo, a fé em Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a esperança do porvir, seria justamente aquilo que moveria Timóteo. E isso mostra para nós, por exemplo, que qual é a base da fé cristã que tem nos movido, por que nós vamos à igreja, por que nós fazemos família, por que nós tocamos aos domingos no culto, por que nós vivemos uma vida no nosso trabalho, qual a nossa motivação, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E isso só é verdadeiro se a nossa motivação for a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a nossa motivação for a morte de Cristo em nosso lugar. Se a nossa motivação for a sua ressurreição e com Ele nós ressuscitaremos também. Se a nossa motivação for o perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, levando Ele à morte de cruz e colocando nele os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Será que essa tem sido a nossa motivação de viver em comunidade, de ter um compromisso com Cristo? Ou será que a nossa motivação tem sido apenas viver uma vida na periferia do Evangelho, na periferia da boa teologia, na periferia da verdadeira fé cristã? O que Paulo fala é que a fé dele deveria ser sem fingimento, e que ele deveria, sim, dar testemunho sobre todos, um testemunho solene perante a todos, mostrando justamente qual era a natureza da fé dele. E estar aprovado diante de Deus, então, é ter uma vida guiada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, onde essa vida servirá para demonstrar a graça do Senhor, atrairá pessoas ao Evangelho, além de defender o próprio Evangelho de falsos mestres, né, que era uma grande questão ali de ensino por parte de Paulo. Então, a questão que a gente precisa frisar é essa. Estar aprovado diante de Deus é para que a sua vida e a minha vida sirva de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Sejam os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa própria igreja. Lembre-se que você não vive somente por você, mas a sua vida é importante também para os nossos irmãos, para os seus irmãos. Quando as pessoas te olham, elas precisam olhar a Cristo, elas precisam ver Cristo e serem atraídas a Cristo. Sua vida não diz respeito só a você, porque o seu compromisso é para com o Senhor e a sua responsabilidade é para conduzir pessoas ao Senhor. E quando ele fala assim, né, no versículo
15, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente lembra que viver o compromisso com Cristo é estar aprovado diante de Deus. Estar aprovado diante de Deus não é possível se nós não estivermos desempenhando a obra para a qual nós fomos chamados. E que obra é essa? Qual foi a obra que o Senhor te chamou? Qual é a obra que o Senhor me chamou? Qual é a natureza dessa obra, da função que o Senhor colocou em nós, do desempenhar a fé cristã neste mundo? Que obra é essa? E essa obra não pode ser outra senão pregar o Evangelho, manejando bem a palavra da verdade. Você pode falar assim: Michael, eu não sou pastor, Michael, eu não sou pregador, eu não possuo cargo de ensino na igreja, mas eu digo para você que, a despeito disso, o chamado do Senhor para conhecer a sua palavra é para todos nós. O manejar bem a Escritura Sagrada é para todos nós. Imagina que nós não conseguimos viver sem nos alimentarmos direito, de maneira correta, né? Então, para nós termos uma vida espiritual saudável diante de Deus é impossível sem nos alimentarmos da palavra do Senhor. Lembre-se que a palavra é através da palavra de Deus, do seu ensino, que o Senhor alimenta o seu povo. Dessa forma, é impossível vivermos uma vida no Evangelho a parte das Sagradas Escrituras. Lembra que Timóteo era obreiro e de alguma forma todos nós somos obreiros. E como que alguém está preparado para poder participar dessa obra, da obra de plantação, de uma tarefa de pregar o Evangelho, sem que a palavra esteja fincada no coração? Isso é importante porque às vezes a gente acha que viver uma vida de cristianismo, principalmente nós que trabalhamos com música na igreja, né? Apenas viver uma vida fazendo coisas alheias à palavra de Deus. Mas lembre-se que a palavra ela precisa habitar ricamente entre nós. E quando nós cantamos, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós conduzimos a igreja, nós nada mais, nada menos estamos levando à comunidade a adoração em Cristo Jesus por meio da sua palavra. O que nós devemos fazer é cantar essa palavra. E se a palavra não habitar em nós, se a palavra não for a nossa vida, qual será a nossa saída diante disso? O que nós devemos fazer diante disso? E a gente sabe muito bem que ter um compromisso com Cristo e ter essa fé sem fingimento, estar aprovado diante de Deus, como Paulo fala a Timóteo, está estritamente ligado ao quanto você e eu nos envolvemos com as Sagradas Escrituras, né? É a palavra que faz tudo na nossa vida. É a palavra que nos dá o senso do que fazer, de quando fazer, de como eu devo amar minha esposa, de como que eu devo tratar meus filhos, qual é a relação que eu devo ter com a minha igreja, qual é a relação do culto, o que eu faço no culto, o que o Senhor está fazendo em nós quando nós nos reunimos aos domingos. Qual é a nossa função aqui, qual é o objetivo da nossa vida. Tudo isso é promovido pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, lembre-se que não há solução para a nossa vida, porque não é impossível para nós querermos conhecer a Cristo, viver uma vida com Cristo, ser transformado por Cristo, usufruir das bênçãos que o Senhor Jesus tem para nos dar, sem ter uma vida fincada na palavra de Deus. E é para isso que eu quero pensar com você nesta manhã. A gente precisa entender que viver esse compromisso com o Senhor Jesus não é usufruir de status, não é usufruir de posição na igreja, não é ser maior que ninguém, muito pelo contrário, como a gente mostrou aqui. Aprender a participar dos sofrimentos de Cristo e escolher um cargo de liderança, escolher um cargo na igreja, nada mais, nada menos do que escolher participar dos sofrimentos um dos outros, abdicando de uma vida luxuosa, de uma vida de status e assumindo para si
uma vida de servidão, assim como o Senhor assumiu para si. A gente lembra, em segundo lugar, que viver essa vida de compromisso com Cristo é sim viver uma vida de compromisso uns com os outros, mas uma vida onde nós devemos nos procurar nos apresentarmos como aprovados diante de Deus. E isso requererá de nós uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De rejeitar o pecado, de amar o outro, de lembrar dos nossos compromissos com a casa de Deus, com as funções que o Senhor nos delegou e os dons e talentos que Ele nos concedeu. E isso é importantíssimo para nós, né? Saber que a vida com o Senhor depende da nossa responsabilidade, a nossa comunhão, a nossa fé, o amadurecimento da nossa fé também depende da responsabilidade enquanto nós, como seres criados à imagem de Deus. O que nós fazemos para exercitar essa fé e esse amor que o Senhor tem derramado por nós? E, em terceiro lugar, está plenamente envolvido com o quanto da palavra de Deus habita nos nossos corações. Sem isso, é impossível vivermos um compromisso verdadeiro com o Senhor, porque sem a palavra, esse compromisso vai ser falso. Sem a palavra, esse compromisso não vai ser um compromisso verdadeiro com o Senhor das Escrituras. E tudo que eu fizer, provavelmente, não será para a glória de Deus, mas será parte do conhecimento de Deus. E esse conhecimento passageiro, como bolhas de sabão, como diria o sábio Eclesiastes, são coisas frívolas. E a gente precisa entender que viver esse compromisso com Deus nada mais é do que entregar-se diretamente, integralmente ao Senhor, clamando a Ele misericórdia pelos nossos pecados, perdão pelos nossos pecados, mas se entregando à servidão uns aos outros e à igreja do nosso Senhor Jesus. Queria orar com vocês nesta manhã. E se o Senhor falou o seu coração, assim como falou o meu, que você possa estar entregando a sua vida a Ele, a fim de que o seu coração seja transformado verdadeiramente, recebendo esse senso do que é viver uma vida de comprometimento com o Senhor integral. Do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e como que Ele quer nos usar para atrair pessoas ao seu reino. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças, eu te louvo porque Tu és bom, ó Deus. E muitas vezes, diante do privilégio que nós temos em Te servir, do privilégio que nós temos em poder participar de grupos tão especiais nas nossas igrejas, nós muitas vezes nos desleixamos com aquele papel que o Senhor tem colocado a nós, ó Pai. E por isso eu te peço perdão, ó Senhor, que o Teu povo possa ser perdoado por Ti, e que esse perdão não simplesmente ocorra no hoje, mas que ele se desenvolva verdadeiramente no nosso dia a dia, na nossa vida em comunidade, na nossa vida em família, na nossa vida no trabalho, e que em tudo nós queiramos dar glória a Ti. Transforma a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento, a ponto de que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o nosso coração esteja voltado para Ti e que em Ti nós possamos encontrar a verdadeira motivação para viver uma vida que agrada ao Senhor. Oro assim, juntamente com meus amados irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém.